Olá! Conforme havíamos combinado no vídeo anterior, para continuar o nosso papo sobre a obra A Peste, de Albert Camus, eu recebo hoje no canal Diacrônico um amigo pessoal, estudante da literatura no âmbito da história, o Fernando Canziani Santos. O Fernando, além de professor de história, tem mestrado em História Social, pesquisando a obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, e atualmente cursa doutorado também nessa área na Universidade de Coimbra. Caso você goste do vídeo, não se esqueça de dar o like, compartilhar com os colegas, e caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se. Bora para o vídeo com o Fernando. Roda a vinheta. Olá a todos e todas, meu nome é Fernando Canziani Santos e hoje estou aqui para falar com vocês, a convite do meu querido amigo professor Muniz, sobre a obra A Peste de Albert Camus e sua relação com a história e com a atualidade. As implicações políticas, algumas das implicações estéticas e o que a história pode tirar a partir desse olhar a um documento literário. Eu gostaria então de iniciar discutindo algumas visões que a historiografia tem sobre a literatura. Iniciando então como a obra sendo um documento fiel de época. Foi uma visão usada por algum tempo, inclusive na historiografia brasileira, e do meu ponto de vista, essa seria uma visão extremamente ingênua do uso do documento literário para a historiografia. A obra é muito mais ampla do que um documento fiel de sua época, e mesmo porque nenhum documento é completamente fiel à sua época, ou seja, ele não demonstra, ele não tem essa potencialidade de demonstrar todas as repercussões, todas as implicações, todas as dinâmicas da sua época. Então ele é um documento sim, mas a relação é diferente do que ser um retrato fiel da sua época. É isso que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje. Bom, uma outra visão, essa mais clássica, que também não é a minha preferida, mas que já é muito mais clássica dentro da historiografia, que é a obra literária como representação do real, ou seja, uma reapresentação do real. O real é revisto, reelaborado pelo autor, e esse autor, através de instrumentos estéticos, através de uma narrativa que ele vai elaborar, ele tenta reapresentar esse real para o seu leitor. E essa, para mim, seria então uma visão distorcida, porque a literatura, ela pode falar do real, não há problema nenhum nisso, mas isso não implica que uma obra de literatura que fale a partir de fatos históricos, não implica que ela tenha uma maior potencialidade. Isso não queira dizer que ela seja melhor. Isso porque, se seguirmos aí as indicações do professor Antônio Cândido, quando esse fato, ou seja, ele vem do exterior e penetra dentro dessa narrativa, ele é internalizado nessa narrativa, ele passa a ser também uma obra de ficção, porque os elementos estéticos e esse recorte narrativo dado pelo autor faz com que a obra passe a ser ficção. Isso não quer dizer de maneira alguma que ela não tenha relação com a realidade, que ela não tenha relação factual. Ela tem, ela se relaciona, ela é possível dali ser retirado interpretações, mas não quer dizer que ela tenha uma maior aceitabilidade, uma maior potencialidade, por se tratar de uma obra que trate, que fale, que explique, que relacione alguns fatos. Bom, uma outra relação que a gente pode tratar, ou que a história tratou de manter com a literatura, também é entendermos que uma obra literária, ela também tem o seu potencial catártico. Ela também é responsável por liberar sentimentos humanos reprimidos. Então, é comum que você esteja vendo uma obra e, de alguma maneira, aquele sentimento que você tinha internamente reprimido, ele pode vir a aflorar. Nessa relação não é apenas quando você vê uma obra muito bela e você se emociona, mas ela se relaciona com o sublime e também com o grotesco. O estranho, o grotesco, o que causa desconforto, também se relaciona com essa questão da obra literária como elemento catártico. E, na minha opinião, a história também precisa compreender esse tipo de relação. Então, eu gostaria de passar agora
algumas relações que explicam a literatura ou que a história pode retirar de interpretações, de sentidos, de significações da literatura, que estão mais ligados à maneira como eu vejo essa relação literatura-história. Então, por exemplo, eu acredito que obra de arte ela esteja muito calcada em duas questões principais, que é a denúncia e a transformação do contexto social. Uma obra que não denuncia, uma obra de arte que ela não serve para denunciar, acredito eu que ela faz mais propaganda do que propriamente uma construção literária e estética mais poderosa, que tenha maior impacto. Para citar um autor bastante conhecido na historiografia, embora não pelos estudos com literatura, o historiador italiano Carlo Ginzburg, eu vou parafraseá-lo. A arte é feita para te tirar da cadeira, para abandonarmos a letargia e enxergar o comum como antinatural, permitindo assim a transformação da realidade. Ou seja, a arte é para te tirar da sua zona de conforto, a arte é feita para incomodar, a arte é feita para te ver pensar, para perceber a arte como a história, que aquela sociedade que nos rodeia, que às vezes nos parece brutal ou comum, natural, ela na verdade foi naturalizada, ou seja, processos a naturalizaram, e se isso foi naturalizado, pode ser desnaturalizado, ou seja, nós não vivemos sempre numa realidade capitalista. Todas essas estruturas que a gente vê hoje, elas são construções sociais e, portanto, podem ser desconstruídas. Então a arte serve para denunciar, para fazer com que nós saiamos dessa nossa zona de conforto, para que a gente possa transformar a sociedade que nos rodeia. Se formos também pegar uma ideia do Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. A gente pode usar isso também para a literatura. A literatura também pode ser pedagógica, no sentido de denunciar esse sistema de opressão em que estamos vivendo, e ser pedagógica no sentido de nos mostrar caminhos de transformação. Eu acredito fortemente nessa visão da literatura e eu acho que a história deve se pautar por essas concepções. Bom, tratando especificamente agora das questões que permeiam a obra que estamos analisando aqui, eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que uma obra para se tornar um clássico, e essa é uma obra clássica indiscutivelmente, a gente precisa analisar a qualidade estética. Então é óbvio que a maneira como o autor emprega a escrita, o idioma, as regras gramaticais, as figuras de linguagem, enfim, o bom domínio da língua é imprescindível. As questões estéticas que o autor escolhe utilizar também são imprescindíveis para a construção de um clássico. Mas eu acredito que a obra também ela tenha que demonstrar esse diálogo com o seu contexto, esse diálogo seja com questões de cunho social, cultural, filosófico, enfim, do próprio contexto. Se for, no caso, uma obra que trate de um contexto anterior ao seu, eu acredito que uma obra clássica ela também vai ter uma relação com o contexto na qual a narrativa se constrói. Então vamos lá, já são duas questões. O contexto ao qual o autor escreve a obra e o contexto ao qual o autor, em sua narrativa, trata. Então, por aí já temos dois contextos. No caso da Peste, é uma obra ficção, não trata especificamente de fatos históricos, mas tem uma discussão do próprio contexto em que ela é escrita. Então, é uma obra que trata da sua atualidade. O Notre Dame de Paris, do Victor Hugo, ou o Corcunda de Notre Dame, como é mais conhecido, por exemplo, ele é escrito no 19, tem questões que implicam as questões políticas, religiosas do seu contexto, mas também vai fazer referência ao contexto da Idade Média. Então a obra dá conta de se relacionar com os dois contextos, da escritura e da narrativa propriamente dita. Além disso, acredito que uma obra clássica, ela continua tendo validade e ela continua sendo legitimada com o passar dos anos, inclusive com o passar dos séculos. Ou seja, é uma obra que continua tendo algo a dizer, mesmo para a atualidade que vem posterior à sua publicação inicial. Infelizmente, a Peste do Camus, ela tem uma grande potencialidade de se relacionar com o nosso contexto de hoje, graças a essa tragédia que é a pandemia pelo coronavírus que a gente vem enfrentando agora. Então, a obra trata de algumas questões muito além disso, mas ela também nos remete às questões de uma epidemia, já que o nosso contexto hoje é um contexto epidêmico, na verdade,
de pandemia, né? Já que a escala para essa tragédia é mundial. Bom, gostaria de falar então de 3 personagens principais que a minha abordagem ela é basicamente uma leitura a partir dessas 3 personagens. Então o primeiro seria o médico humanista com caráter fortemente anticlerical, que é o Bernard Rieu. Uma segunda personagem, Jean Tarrou, ele representaria então a resistência frente ao mal causado pelo homem. Então ele vai se colocar lá contra todo tipo de pena de morte imposta pelo homem. É basicamente a leitura de denúncia do fascismo, de denúncia do cerco vivido pela França, onde viveu o autor, Albert Camus, e é basicamente essa a leitura que o professor Muniz faz. Então ele basicamente segue essa personagem que é o Jean Tarrou. E uma outra personagem que está ali mais escondida, eu acho que ele revela uma outra camada de interpretação que na minha opinião é muito importante, é a camada que eu quero tocar principalmente aqui com vocês, que é de uma crítica ao capitalismo. Então a personagem Joseph Cottard, ele é basicamente uma pessoa descontente da vida. No começo da narrativa a gente vai conhecê-lo através de uma tentativa de suicídio, e a partir daí a peste começa a dominar aquela cidade, a cidade é fechada do resto do país para que a contaminação não se espalhe, para que outras pessoas não venham para a cidade e levem a contaminação para outros lugares. Então a cidade se fecha em quarentena, e a única pessoa feliz ou satisfeita que a gente vê nessa narrativa é exatamente a personagem Joseph Cottard, porque através de pequenos contrabandos ele começa a enriquecer, começa a fazer ali uma pequena fortuna. Então é uma denúncia de como o capitalismo, mesmo em momentos em que a gente deveria se abraçar ao humanismo, que a gente deveria agir de maneira coletiva para enfrentar um mal comum, algumas pessoas estão pensando mais em um caráter individualista, pensando mais no próprio lucro, na própria ganância, tanto que é a pessoa que vai surtar, que vai meio que enlouquecer quando a peste se finda, porque ele vai deixar de ser importante, ele vai deixar de ter os ganhos, ele volta a ser um mero cidadão esquecido em algum canto. Essa obra, podemos entendê-la como uma obra de transição, já que ele vai deixar de lado um pouco, ele vai começar a transformar a sua maneira de narrar, deixando de lado um pouco esse existencialismo baseado nas ideias do Sartre, né, um filósofo contemporâneo a ele, inclusive eram muito amigos até certo ponto, depois eles vão romper essa amizade, e então ele deixa de se calcar no existencialismo e vai passar para uma espécie de estética da revolta. Eu entenderia essa revolta como uma revolta metafísica, não como uma revolta em disputa de classes sociais, grupos sociais, como a gente pode entender, por exemplo, como uma insurreição, uma revolução marxista. Não é bem isso. A revolta que ele deixa muito clara na obra A Peste é do homem para com Deus, ou seja, a questão da culpa, e aí colocada pela religião, e a questão da morte, colocada pela natureza falível do homem, né? Esse caráter efêmero da existência humana. Essa narrativa vai mostrar uma grande revolta. Então Camus ele vai se rebelar contra isso, e isso a gente pode ver claramente colocado na personagem do Bernard Rieu, que é o médico humanista anticlerical. Ele vai se construir como uma personagem que carrega em si toda essa estética da revolta. Então todos os atos do Rieu vão estar condicionados a tentar lutar contra o inevitável, a morte do homem, né? A nossa vida é fugaz, e não somente pela peste, mas em algum momento todos sabemos que vamos ter o mesmo destino, o mesmo fim, que é a morte. Mas ao invés de se curvar diante dela, da morte, ao invés de simplesmente aceitá-la, e já que vamos morrer, por que lutaríamos contra essa epidemia? Ele faz exatamente o oposto. Ele começa a perceber que, embora o seu caráter frágil, as potencialidades do homem está exatamente no seu caráter, nessa sua capacidade de resistir, e resistir de maneira coletiva, não de maneira individual. Então é essa transformação que eu acredito que podemos ver no Dr. Rieu, embora ele não veja um ato heróico nisso. Ele é uma espécie de anti-herói que luta, que não deixa de fazer o seu trabalho,
mas que não faz isso com uma grande esperança, porque ele sabe que simplesmente não podemos vencer. Em algum momento a inevitabilidade da morte nos chega. Podemos entender também a peste com dois caráteres. Um, no sentido político da questão, então você vai denunciar não só o fascismo, mas também uma visão egoísta, certo? Então aí uma crítica a esse tipo de governo autoritário por qual a Europa acabara de se livrar naquela época, na época de produção da obra, 1947, e também por um grande inimigo que talvez o Camus já começasse a ver, que é o capitalismo, e nesse sentido de cada indivíduo age por si só. Então a peste denuncia também, do ponto de vista político, como a tomada de decisão de enfrentar as questões de maneira egoísta, pensando em si próprio, também serão graves e problemáticas nessa sociedade que ele descreve. Uma outra característica da peste que eu gostaria de apontar é novamente, para a falibilidade do homem e para mostrar que o homem não muda, ele continua propenso, ou seja, a natureza humana, ela continua propenso a outras pestes. E essa peste pode não vir a ser só uma doença, mas a peste, como diz a personagem Jean Taroup, a peste está em todos nós. Então ela pode ser o nazismo, ela pode ser o autoritarismo, ela pode ser o egoísmo, ela pode ser o capitalismo. Então todas essas concepções podem ser chamadas de peste, porque todas elas mostram como somos falíveis e como, em um entendimento que não seja coletivo, de enfrentamento coletivo de um problema, ele mostra que o homem é fraco, pode aumentar essa fraqueza. A peste não desaparece, ela está sempre em todos nós. Nós já vimos com o professor Muniz a interpretação de como essa obra seria uma metáfora para o nazismo. E agora eu gostaria de oferecer uma outra possibilidade de leitura em que a obra seria uma crítica bem contundente ao capitalismo, porque, da minha concepção, embora a obra fale sim de pandemia, embora a obra tenha toda uma discussão extremamente pertinente com o nosso contexto, eu acredito que a obra não fale diretamente sobre as questões de saúde pública, enfim. E ela funciona melhor como essa metáfora que eu tô querendo dizer para vocês, que nós não vemos uma escrita com sobressaltos, né? A gente vê uma escrita linear, mostrando pausadamente como os acontecimentos vão se desenrolando, calma, ou seja, ao invés de um mar revolto, de uma tempestade, em que a gente vê várias tragédias acontecendo ao mesmo tempo, fica sem ter como respirar de tantos acontecimentos que nos afogam. Essa narrativa do Camus traz para mim o problema da rotina, da estrutura que vai se formando pouco a pouco. E para mim, essa é a questão que faz com que o texto traga também um desespero, mas à medida que avança e você vai vendo que não tem como fazer nada, até que chega um momento que você se vê totalmente cercado pela peste, pela epidemia, ou, recapitulando as nossas outras interpretações, o afloramento e a estruturação do nazismo, bem como do capitalismo. Porque são questões que não se alteram do dia para a noite, são questões de longo prazo e a gente vai se dando conta que isso vai acontecendo, se sentindo cada vez mais impotente por não perceber como que a gente pode sair disso. Por isso, para mim, essa obra, embora ela fale de saúde pública, ela não é uma obra que tenha como principal ponto interpretativo essa questão, e sim mais ligadas às questões de nazismo e do capitalismo. Ou seja, é uma realidade construída de maneira aparentemente tranquila, aparentemente calma, mas que de pouco a pouco vai mostrando a sua verdadeira face destrutiva. Quando a gente se dá conta de vez, a gente já está consumido por aquela realidade, por aquela estrutura. Eu gostaria então de ler um pequeno trecho para tentar elucidar um pouco mais do que eu estou falando, porque essa rotina nos leva também a um outro caráter que está muito explícito na obra, que é a desesperança. Como não conseguimos fazer com que a epidemia deixe de se alastrar, se não conseguimos fazer com que o capitalismo deixe de crescer, de mais a mais a gente vai naturalizando as desgraças, as tragédias, e cada vez mais a gente vai se acostumando. Se a gente trouxer para a nossa realidade atual, a queda de um avião com 200 passageiros gera, com razão, uma grande comoção social. E de repente nos vemos com 1.200, 1.400 mortes por dia no Brasil ou nos Estados Unidos,
E isso já é o novo normal. Então, a obra também tem o caráter de denunciar como a rotina, como nos acostumarmos com a tragédia e com a barbárie, vai fazendo com que isso se naturalize e vai apontando para o perigo de acharmos que é normal a convivência com o fascismo, a convivência com um sistema de acumulação de riqueza em que menos de 1% da população, como são os dados atuais, menos de 1% da população detenha mais capital acumulado do que todos os outros 99%, né? A realidade neoliberal e do capitalismo da nossa atualidade, né? Uma triste realidade que temos que enfrentar. Então, nessa forma de narrar calma, sem sobressaltos e linear, ao contrário do que poderia parecer, no meu ponto de vista, ela te transporta para esse mundo de rotina, de tédio, e que o desespero vai numa crescente. E talvez eu acho que ele consiga, assim, mostrar muito mais da realidade que ele está tentando descrever do que se fosse de uma outra forma, do que se fosse mostrando tragédias em cima de tragédias, mostrando o absurdo em cima do absurdo. Então, para mim, é uma escolha acertada a maneira como ele decidiu narrar esses fatos. Então, com relação à desesperança, eu gostaria de ler um trecho. Sem memória e sem esperança, ele fala da população da cidade que é afetada, da população de Oran. Instalam-se no presente. A peste, é preciso dizê-lo, tirara a todos o poder do amor e até o da amizade, porque o amor exige um pouco de futuro e para nós já não havia senão instantes. Ou seja, essa trama ou essa construção dessa estrutura vai nos fazendo viver a cada dia no presente e a cada vez ter menos concepção de futuro. Se pensarmos novamente na pandemia atual, é basicamente isso, né? A gente pensa quando sair, pensa quando isso tudo vai voltar a um possível normal, talvez esse normal que conhecíamos antes nunca mais seja o mesmo, mas a gente ainda tem essa concepção futuro. No entanto, eu acredito que quanto mais mortes a gente vê, quanto mais mortes diárias, cotidianas, a gente é obrigado a conviver, isso vai se tornando, de certa maneira, comum, ordinário, naturalizado, e a gente vive o dia enfrentando aquela situação, pensando no dia de amanhã, no dia da próxima semana, mas os planos de um futuro, traçados de uma vida anos à frente, a gente vai começando a deixar de lado pela impossibilidade de conseguir ter uma construção de progresso para um futuro, por causa exatamente dessa questão da desesperança. A esperança nos é tirada. Se a esperança e o futuro nos é tirado, a única coisa que sobra é o presente. E o presente que a gente tem na obra, talvez o presente que tenhamos agora nesse contexto de pandemia, é fazer como o Dr. Rieu, é simplesmente enfrentar a doença, enfrentar o inimigo que está na frente e torcer para que isso mude no futuro. Mas é uma torcida, não é a pretensão de um sonho que sabemos da possibilidade de sua concretização. Então eu acho que esse fator da nossa retirada de perspectiva de futuro é algo brutal que existe na obra, que existe na pandemia que enfrentamos atualmente e, em minha concepção, que enfrentamos com esse estilo de capitalismo, esse neoliberalismo que a gente tem pelo menos desde a década de 70 para 80 e que cada ano nos retira mais direitos trabalhistas, nos deixa mais à mercê do grande capital. Cada vez mais a gente trabalha pura e simplesmente para consumir ou para consumir o supérfluo que entendemos como algo necessário para a nossa vida, né? A gente vai se transformando de cidadão, de pessoa que tem opinião, que constrói opinião, que tem posicionamento crítico, para simplesmente um consumidor. Ou seja, as pessoas importantes da nossa sociedade são as pessoas que têm acesso a bens de consumo. Se necessitamos ou não desses bens de consumo, pouco importa. O importante é podermos pagar o melhor médico, podemos viver na melhor casa, ter o melhor carro, e pouco importa se isso vai ser coletivizado, pouco importa se outras pessoas padecem, se poucas pessoas conseguem ou não ter os mesmos acessos. E claro, não está implícito na obra, mas trazendo a discussão para os dias atuais, a questão é subverter. Você consegue comprar bens de consumo se você é capaz, se você trabalha, se você, pela meritocracia, conseguiu chegar ali. Desconsideram-se todas as estruturas, por exemplo, de racismo, de questão social, de questão homofóbica, que impede uma pessoa de se desenvolver, para simplesmente deixar claro, quem tem acesso a bens de consumo, essa pessoa está no topo da pirâmide.
pirâmide. Pouco importa o nível cultural, o nível erudito, se ele é uma pessoa que tem um entendimento sobre as artes, que tem um entendimento humanista, se é uma pessoa que por solidariedade se preocupa pelos outros ou faz caridade simplesmente para se mostrar ainda superior aos outros. Então acho que todas essas concepções e toda essa leitura a gente pode tirar dessa obra se a interpretarmos como também uma crítica ao capitalismo. O gancho que eu gostaria de finalizar é exatamente isso. A obra fala da pandemia e a obra fala dos problemas de um Estado totalitário e de um Estado totalitário não com o uso da força, mas através das estruturas capitalistas que nos fazem de mais a mais desenvolver uma alienação, nos vermos apenas como consumidores e daí retirarmos os nossos momentos de prazer, na compra de possuirmos. Então, deixamos de ser para nos colocarmos numa régua de que ter é mais importante. Então, acredito que a pandemia hoje em dia, ela também, claro que é uma realidade catastrófica que está matando milhares e milhares de pessoas, mas também acredito que poderíamos ler essa pandemia como uma metáfora para o capitalismo, porque a pandemia ela tem destruído de mais a mais não as pessoas que têm mais acesso a bens de consumo, nesse caso a tratamentos, porque vamos lá, uma pessoa que se não obtém ajuda do governo, ela precisa sair para trabalhar, porque senão ela passa fome. A pessoa que tem milhões no banco, ela não precisa sair para trabalhar, ela pode se cuidar. Outra coisa, ela tem acesso a hospitais, a tratamentos, a médicos, a UTIs, porque as pessoas não têm os mesmos acessos, não só a bens de consumos básicos, como condições de moradia. Isso mostra o gargalo do tipo de sociedade que a gente construiu. Então, a pandemia, a obra, revela também uma face muito nociva do capitalismo, porque ele escolhe. O vírus pega todo mundo, mas você pode se isolar e se preservar de maneira diferente de acordo com o seu nível social. É uma doença que aparentemente ela é democrática, porque ela atinge todo mundo, mas na prática a gente vê que não. A gente vê que quando chega num país com questões de distribuição de renda altamente diferentes entre a classe mais pobre e a classe mais rica, a gente vê que para o rico é muito mais fácil se resguardar. Então era isso que eu gostaria de dizer, como a história ela pode ler a literatura para entender o contexto de que a obra foi criada, mas também possível e imprescindível que façamos o link da obra com a nossa atualidade, porque ela tem muito a nos dizer. E a Peste não fala só pra gente como uma obra tratando de pandemia, tratando de uma questão de saúde pública. Aliás, eu acho que esse é o pano de fundo. As questões principais é essa grave crítica aos sistemas totalitários como o nazismo e principalmente a esse sistema que está cada vez mais nos destruindo, que é o sistema capitalista. E as suas mil formas de nos relegar ao mero consumismo. Bom, era isso. Muito obrigado. Até a próxima.